Assisti Coringa, Delírio a 2 na cabine de imprensa e essas são as minhas primeiras impressões. Eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou dar o meu contexto, dizer onde é com que cabeça que eu fui para a sala de cinema. Depois eu vou contar o enredo do filme sem spoilers. Eu vou passar pelo enredo que tá no trailer, basicamente as informações oficiais. Vou dar o meu parecer. E na última parte do vídeo eu vou comentar sobre o filme com spoilers. Vai ficar sinalizado, se você quiser assistir até uma parte, tranquilo. Opa, tudo bom com vocês? Você tá me vendo pela primeira vez? Eu sou a Dude, esse aqui é o canal Red Behavior. Normalmente nós não falamos sobre filmes, essa vai ser inclusive a minha primeira crítica de cinema aqui. Eu tô muito empolgada com isso, estava muito empolgada em relação a esse filme. E vamos começar com o contexto, né? Em que contexto que eu fui pra esse cinema. O filme do Coringa, o primeiro, ele tá entre os meus filmes preferidos. De todos, assim, tipo, eu não sei onde é que ele tá no meu top 5, mas ele está no meu top 5. Eu gosto muito desse filme. E eu gosto muito do universo Batman, né? Eu tenho a tatuagem e tudo. Inclusive, a minha tatuagem, ela é a dualidade do Batman e do Coringa. De tanto que eu gosto dessa dupla. E eu sou muito fã da Lady Gaga. Ah, então tava com a expectativa a milhão, não. Não, justamente o contrário. Eu tava com aquele medo de me decepcionar, com aquele medo do abacaxi, porque eu pensei assim, cara, pra mim o Coringa é um filme que tem começo, meio e fim. Não precisava ter um 2. O que vão inventar nesse 2? Aí quando eu soube que ia ter um 2, que ia ser musical, eu fiquei assim, mas o quê? Porque eu gosto de musicais. Mas eu fiquei tentando entender onde é que o musical se encaixaria naquela narrativa daquele Coringa. A Harley Quinn é uma personagem que eu não gosto. Eu sempre achei ela uma personagem que ela é muito sombra do Coringa. Ela parece assim, tipo, eu não quero ser injusta e dizer que ela é coitada, mas eu fico assim, tipo, putz, eu acho que ela é uma personagem mal aproveitada de forma geral, dentro do universo dos quadrinhos e dos filmes, assim. Então, assim, eu tava com uma expectativa de centavos. Eu não assisti o trailer, justamente pra não ir com a cabeça, assim, meio enviesada. Eu fui com a cabeça totalmente aberta. E digo assim, ó, valeu a pena ter ido com essa cabeça aberta. Eu gostei. É um filme legal, sim. Tem muitas coisas positivas, eu vou comentar sobre elas, só que as coisas negativas eu acho que elas pesam. Tem coisas ali que não precisava total, assim, sabe? Eu não quero dizer que o filme não precisava, mas não é isso. Eu sinto que tem algumas coisas ali que não acrescenta. E tudo bem, sabe? Eu acho que ele foi, já tô entrando na minha opinião final, por aquele universo do Coringa que pra mim tava fechado e completo, ele não atrapalha, mas ele também não acrescenta. Ele é um adicional muito legal, uma espécie de um bônus, assim. A gente vê um outro lado dele, a gente vê um outro lado daquela narrativa tão triste, tão sofrida, tão pesada. Pra quem não lembra, tá? O primeiro Coringa, o Arthur Fleck é um pobre de um coitado, que ele é um palhaço sofrido, que ele tenta a carreira de stand-up e dá tudo errado, e aí ele mora com a mãe dele, e num cafofo. Várias desgraças em sequência estão acontecendo. Um belo dia ele tá no ônibus, aí ele presencia uma galera perturbando um cara, aí eles começam a perturbar ele dá um ataque, mata todo mundo, já tá de palhaço, e aí aquilo transforma a vida dele, ele se sente, tipo, muito bem com aquela situação toda. E as coisas vão acontecendo, acaba que ele vai parar no programa do Murray. É um programa que chama ele meio que pra tirar com a cara dele, porque o vídeo dele fazendo stand-up viralizou. Lá nesse programa ele tem aquela cena icônica que ele dá um tiro na cara do homem ao vivo. E aí termina com aquela massa de gente muito fã dele, vestidos de palhaço, incentivando, ele meio que reinando ali naquela maluquice, e o filme termina com aquela icônica cena dos pais do Bruce Wayne sendo assassinados por alguém motivado pela ideologia do Coringa, né? Então, esse filme, Coringa Delírio 2, ele se passa 2 anos depois, e a gente vê diretamente as consequências que esse movimento do Coringa gerou na cidade e na vida dele de forma geral. Ele está preso no Arkham Hospital, e lá ele está aguardando o julgamento, que ele vai ser julgado pelos 5 assassinatos que ele cometeu, né? Os 3 caras no metrô, aquele cara que era colega dele de trabalho e o Murray, né? Só que na verdade ele matou 6 pessoas, ele também matou a mãe dele. O enredo é basicamente esse. Aí o que acontece? Ele tá lá no Arkham e daí ele conhece uma moça e aí ela se aproxima dele, fica aquela coisa assim, e aí ela diz pra ele que ela é muito fã dele, que
ela se inspira nele, que ela também, tipo, que ela também sofreu muito na vida, o pai dela morreu e ele era abusador, e depois ela tocou fogo na casa, matou a mãe, e ela tá presa por isso, ela cresceu no mesmo bairro que ele, ela se inspira muito nele, e tem muita gente que se inspira muito nele, a gente vê nas ruas que o movimento de pessoas vestidas de palhaço apoiando a causa dele cresceu muito mais. E aí eles se aproximam. Como é que eles se aproximam? Eles se aproximam porque tem no hospital, tem uma aulinha de canto, que é para as pessoas menos perigosas. A ala dele é a ala super perigosa, né? Mas aí os policiais meio que, pra tirar com a cara dele, inscrevem ele nessa aula de música. E aí o Arthur Fleck, ele tem esse teto assim de que, mas eu sempre me expressei pela música. Quando eu vi essa cena, eu fiquei assim, da onde? Mas aí eu entendi e aceitei muito bem o seguinte: no primeiro filme, quando ele dá os tiros nos caras no metrô, e ele tem aquela cena perfeita dele no banheiro público, abrindo os braços e felizaço, tipo, se transformando no Coringa, e ele faz aquela dança sozinho. Eu sinto que a dança, a expressão corporal no Arthur Fleck enquanto transformação pra Coringa, ela existe, ela é ótima. Mas o canto, eu fiquei meio assim, da onde? Mas tudo bem. Essa explicação eu fui convencida, tá? Pra mim ele tem uma expressão mais dança, mas cantando, ok, tá bom. Aí ele conhece ela lá, ela tá cantando e tal. Aí eles se aproximam, começam a viver um lance no hospital. E é o seguinte, ele tá às vésperas do julgamento dele. E a advogada dele, que é uma personagem nova, ela quer que a opinião pública e o júri vá pra um lado de ele não é um bandido, ele é doente mental. E coitado, e o Coringa tomou conta da vida dele, porque ele sofreu ele era uma criança muito abusada. E aí, na hora, ele sofreu uns gatilhos, coringou, literalmente, e matou aquela gente, mas ele não tinha intenção, ele é um pobre de um doente, e ela quer que ele não seja condenado à pena de morte e que seja transferido para um hospital especializado, que ele saia dali daquele muquifo, que é o Arkham, e vá ser tratado da forma como para tratar as doenças que o Arthur Fleck tem. Então a advogada dele, ela tá muito nessa linha. E ela tá convencendo ele de fazer isso, de dar entrevistas levando pra esse lado. Só que a Harley, que é a personagem da Lady Gaga, como ela é muito fã do Coringa, ela começa a botar a pilha nele do contrário, de que ele é o Coringa mesmo, que o Arthur é só, tipo, corpo físico, assim, mas que ele é o Coringa. E sabe, ela puxa pro outro lado. E aí a história vai se desenrolando em torno dessa véspera do julgamento, em paralelo a esse relacionamento que os dois têm. Eu achei que o filme ele traz algumas respostas interessantes, especialmente de alguns personagens que ficaram pendentes do primeiro filme. Eu acho que ele traz algumas respostas que eu gostei. Ele tem um pequeno afago para os fãs do universo de Batman, que é o promotor do caso todo, é o Harvey Dent, pra quem não lembra, o Duas Caras. Ele tá bem guri, bem novinho. Mas assim, quando eu vi que era o Harvey, a gente sente assim, tá, pior, né? É o universo do Batman. Diga-se de passagem, é um musical. É aquela coisa que, tipo, tão falando, daqui a pouco começa a cantar. Só quem canta majoritariamente são os dois. Então, assim, não tem aquela coisa... de vez em quando tem uns presos lá que cantam também, mas, assim, o foco é os dois. As cenas das músicas deles, principalmente as cenas que ele tá caracterizado como Coringa, e ela vai caracterizando-se lentamente como Harley Quinn, mas esse nome Arlequina, ele não aparece, ela nunca diz eu sou Arlequina, tipo, enfim. A gente que vê que sabe. As cenas deles cantando e dançando, elas são muito legais, elas são muito bonitas, elas são cenas visualmente bonitas. O Joaquin Phoenix, não tenho o que falar, ele tá tão bom quanto no primeiro filme, tipo, muito, 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 muito. Ele esse papel é pra ele, assim, não tem o que dizer. A Lady Gaga, eu achei mal aproveitada. Sabe por quê? Porque, assim, eu não fiz... Assistindo uma vez só, eu não tenho como fazer esse cálculo de se ela aparece mais cantando ou atuando. Claro que quando ela tá cantando, ela tá atuando. Eu tive a impressão que ela cantou mais do que atuou. E aí a gente não consegue ver o potencial que ela tem de grande artista, de grande atriz que ela é. E tem vários momentos. Tem uma cena específica que eles estão cantando e dançando, que a impressão que eu fiquei é que era o Coringa fazendo uma participação no musical da Lady Gaga, não da Harley Quinn, sabe? Eu não sei porque eu sou fã, e talvez eu tenha outro viés, mas eu
eu não fiquei assim, ah tá, isso aí é a Harley e o Coringa. Não, eu fiquei tipo, é o Coringa fazendo uma participação, um dueto com a Lady Gaga. Claro que ela tá bem no papel, mas eu senti que o plot dela, ele parece que ele é meio pouco explorado, assim, dentro da história. Eu acho que tinham coisas mais que poderiam ter sido acrescentadas. O final do filme, eu odiei. Odiei. O que é ruim? Pra mim, ele é um filme que não tem nada a ver. Tipo, assim, nada a ver. As coisas que acrescentou, assim, como pra mim o Coringa 1 tinha começo, meio e fim, essas coisas que surgiram nesse filme agora, eu não diria nem que elas são cerejas do bolo, eu diria que elas são outros bolos, que são bons, tá? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa muito legal e muito interessante é essa sensação de metalinguagem que o filme traz, que tem várias coisas que ele satiriza o próprio filme, o primeiro filme. Tem várias referências que ele faz ao primeiro filme, diálogos que esse filme tem com o filme anterior, coisas que fazem com que a gente relembre muito. Tem que ver o primeiro, tá? Não dá pra ir ver o segundo sem ter visto o primeiro, não tem nem sentido. E ele faz esses diálogos, esses contrapontos, tem várias coisas que ele ironiza, porque o primeiro é muito sério. O primeiro ele é muito denso e tenso, e esse aí ele não vou dizer que ele é uma bobajada, mas ele é leve e divertido. Precisava? Não. Mas não faz mal. Não faz mal, porque ele não mexe na história, ele só encanta com as suas coisas positivas. Eu acho que ele vai agradar os fãs da Lady Gaga e vai desagradar os fãs do primeiro filme. Gente, essas foram as minhas considerações sem spoiler. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu, se você quer assistir, qual é a sua expectativa, o que você achou do vídeo. Lembrando que é minha primeira crítica de filme aqui no canal, então assim, eu aceito comentários respeitosos de vocês. E a partir de agora, eu vou falar spoilers. Eu vou dar um tempo aí pra você dar um like no vídeo, caso tenha gostado, e sair fora, caso você não queira ver. Vamos aos spoilers de Coringa Delírio 2. Gente, seguinte, ó, tem um plot twist da metade pro fim que eu achei muito interessante, que é o seguinte: quando ele tá no julgamento, ele fica muito na dúvida, né, porque a advogada, ela tá orientando ele pra um lado, e a Harley tá lá na plateia. Ela sai da prisão. E ela diz pra ele que ela saiu porque eles deram alta pra ela, porque o problema dela era menos grave, e aí acharam que ela tava influenciada por ele, e era muito perigoso se ela ficasse com ele. Ela consegue acompanhar as audiências. E ela fica botando pilha nele, assim, à distância. E aí a advogada vê e um dia chega pra ele e fala assim: cara, tu tem que te afastar dessa mulher, porque ela tá só te prejudicando. E ele: não, mas eu a amo. E ela fala assim: cara, essa mulher é uma louca. Ela é uma rica que se internou porque quis, tipo, só pra ficar perto de ti. Ela não matou ninguém, os pais dela estão vivos. Tipo, ela é uma psiquiatra. Aí ele fica... Aí ele vai lá e confronta ela, e ela fala que sim, que fez isso porque ela queria ficar perto dele, porque... ele é, tipo... Ela é muito fã dele, né, como a gente já falou. Mas esse plot twist eu não tava esperando, eu achei bem legal. E todas... Outra coisa, quase todas as cenas de música, de canto e danço, elas são viagens ou da cabeça dele ou dela, Delírio 2. Tem umas coisas interessantes no julgamento também, que são a volta de alguns personagens do primeiro filme, dando o depoimento deles sobre o que aconteceu. Aí a gente tem... eu não me lembro o nome do anão. Ele vai lá e ele fala que ele fica horrorizado, que o Arthur era um cara muito legal, que tratava ele bem, aí do nada ele ficou louco e matou o homem na frente dele, não sei o que. A vizinha aquela, inclusive, era um mistério pra mim, essa vizinha, porque eu lembro que tinha uma teoria, tem uma hora que o Coringa tá no primeiro filme, e daí passa tipo uma sirene, assim, numa hora que ele tá em casa, assim, e aí ficou aquela coisa: puta, será que ele matou ela? Ou será que ele fez alguma coisa com ela? Eu fiquei muito nessa dúvida, porque ela não aparece mais. Não, ela tá lá viva, e ela dá o depoimento de que ela conhecia ele e a mãe dele, que eles eram pessoas boas, mas que ela achava que ele tinha um problema mental, que a mãe dele dizia isso pra ela. Outra pessoa que aparece é aquela psiquiatra dele, do primeiro filme também, que é aquela mulher que não dá bola pra ele e fica, tipo, debochando das piadas dele. Aquela mulher dá o depoimento também. Uma coisa que me incomodou muito: zero menção àquele plot misterioso do Coringa talvez ser irmão do Bruce Wayne. E assim, gente, eu lembro que eu amei isso no primeiro filme, eu fiquei tipo assim, uau! E aí, eu lembro que tinha uma divisão, assim, entre as pessoas que achavam que sim, que ele era filho do Thomas Wayne, e pessoas que achavam que não, que a mãe dele era louca e inventou essa história. Eu era do time que achava que sim, que ela tinha tido um caso com ele, porque tem uma cena que ele tá mexendo nas coisas dela, o Arthur, e ele encontra uma foto dela e tem, tipo, um bilhetinho romântico
tipo escrito TW, né, Thomas Wayne. Então, pra mim, eles tiveram envolvimento, então, como é uma ficção, claro que ele é o pai dele, eu achava isso demais. Zero menção a isso, zero menção ao que aconteceu, porque, né, na noite que o Arthur mata o Murray no primeiro filme, os pais do Bruce morrem. Zero menção a isso, eles são a família mais importante de Gotham. Zero, tipo, sobre esse assunto. Bom, aí tá. Aí essas audiências vão acontecendo. E aí à medida que que os dias vão passando, ele vai coringando. E daí ele demite a advogada dele. Aí ele se assume coringa, ele vai pra audiência pintado. Essas cenas eu achei bem legais, eu não achei arrastadas. E aí no final, quando ele, no último dia, aí ele entra num teto muito louco. Ele começa a dizer que coringa não existe, que ele é o Arthur, só que ele tá de coringa. Que não sei o que, tipo, uma coisa só. Só que daí os fãs dele ficam putos, começam a ir embora, assim, do tribunal. E aí ele fica, tipo, muito louco, aí ele vai ler a sentença, o júri vai ler a sentença, e eles começam, tipo, condenando ele a todos os assassinatos e tal. E quando eles vão dar a sentença final, de se ele vai pra pena de morte ou não, o tribunal explode. Alguém põe uma bomba no tribunal. Ele sai, assim, ai, meio perdido. Aí os coringuetes catam ele, enfiam ele no carro. Tu é o nosso herói, nós vamos te tirar daqui, não sei o que. Daí ele sai no carro, bem como no primeiro filme, ele na janela do carro pintado de coringa. E os coringuetes a milhão na cidade, assim. E aí eles estão fugindo com ele, daqui a pouco ele, ai, não quero. Ai, não quero isso aqui não, tchau. Aí ele pega e desce do carro, vai correndo pra casa dele. E aí ele chega lá naquela escada icônica. A Harley é tão louca por ele que ela tá morando na casa dele. Tipo, ela alugou aquele apartamento que ele morava. E aí ele vai lá, encontra com ela lá. Daí ele fica, ai, meu amor, agora nós vamos fugir. E ela, não, que você não é o Coringa. Que não sei o que. Daí eles têm um desentendimento assim. Daí ele fica tipo, não. E aí ela fica tipo, não. E aí nisso a polícia chega e leva ele preso. Aí ele tá na cadeia. E aí um cara chega pra ele e fala assim, ai, tu tem visita. Aí ele, tá. Aí ele tá indo na visita. Vem um cara, tem um cara, um preso, que ao longo do filme ele fica meio de olho nele. E toda vez porque as pessoas eles ficam vendo na TV as notícias sobre o caso do Arthur Fleck, né? Tipo, os outros presos ali. E esse cara, ele fica muito pilhado, assim, tipo, dá pra entender que ele é um fã do Coringa, assim. Aí esse cara chega nele e fala assim, eu acho que contar uma piada. Aí ele, tá, daí ele conta a piada, aí ele pega e esfaqueia o Arthur Fleck, mata ele cai no chão e ele sai rindo, assim, fim. Fim não, que aí vem a Lady Gaga cantando That's Life, como terminou o primeiro, dessa vez terminando o segundo. E aí ele morre. E tipo assim, tem um lado que é, claro, as pessoas que eram coringuetes se sentiram que ele abandonou a causa, e aí o cara ficou bravo e matou ele, mas tipo, o Coringa ele vive nesse cara que matou, ele vai viver na Harley, ele vai viver nos outros seguidores. Eu acho interessante que esse filme aí, ele trabalha muito o Coringa como uma ideia, né, uma coisa que se propaga ao longo dos tempos. Mas esse cara matar o Coringa ali no final, assim, eu achei o negócio mais nada a ver do mundo. Eu aceitaria muito bem ela matando ele. Ou, ela pode ter mandado o cara? Pode. Mas o cara ali mandando... Ai, não aguentei. Eu saí do cinema, putaça. É a última cena, né? Enfim. É isso, gente, é o que eu falei. É nota 6. Eu saí do cinema dando 5... Eu conversei com os colegas, eu subi pra 7, refletindo sobre gravando vídeo, eu vou deixar em 6 mesmo. Talvez eu assista de novo, para ter uma segunda impressão, mas por respeito à franquia em si, aos artistas e tal. Porque vontade mesmo de ver, não... Eu acho que eu preferia ver as cenas das músicas isoladas, assim. Vamos ver. Talvez com o tempo eu mude de ideia, talvez não. Tá? Tchau.